Olá! Nosso tema hoje aqui no canal é um sintoma muito presente no dia a dia e cada vez mais presente por N situações que nós vivemos na sociedade, que é a questão do medo. E o que é o medo, né? O medo é um sentimento que ele aparece nas mais diversas situações da vida e que ele é até necessário, desde que bem administrado. Quando eu tenho um medo excessivo de algo, e muitas vezes esse algo não é algo assim que eu possa saber, é exatamente isso, mas é medo de muitas coisas. Ele acaba sendo prejudicial, porque ele paralisa. E a pessoa, quando ela se paralisa, quando ela se sente paralisada, eu disse se paralisa por conta desse medo, né? Ela está ali tendo esse medo, então essa paralisia nas suas ações, na sua forma de agir, ela vai acontecer. O medo é necessário, sim, porque nos leva a ter mais cautela, a buscar soluções estratégicas para eventual acontecimento que não seja tão benéfico, tão prazeroso. Então, estes medos nos levam a buscar estratégias de sobrevivência. Mas como é que é lidar com o medo quando ele passa dessa questão da normalidade? Não existe uma fórmula, para cada um é um, por conta da subjetividade, por conta da bagagem de vida que cada um tem. Eu posso ter medo de barata, eu posso ter medo de lagartixa, eu posso ter medo de chuva, eu posso ter medo de trovoada, eu posso ter medo de lidar com as pessoas. Mas o medo mais comum que nós estamos vendo hoje é o medo de perdas. Claro que nós viemos de um momento bastante difícil da sociedade, do mundo, que foi a questão da pandemia. Mas está existindo agora uma certa ansiedade com medos sem estar direcionado. Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de perder alguém, eu tenho medo de não me dar bem, eu tenho medos diversos. E aí o que acontece? As pessoas desenvolvem sintomas de ansiedade nas mais diversas formas, nos mais diversos formatos aí. E cada um vai achar um jeito de lidar com essa ansiedade ou não lidar, e muitas vezes pode ser prejudicial para a saúde. O medo de fazer algo, de encontrar alguém, o medo de enfrentar uma determinada situação, o medo de participar de um processo seletivo, os diversos medos, eles se trazem, esse medo desenvolve uma insegurança tão grande que você acaba se travando. E aí você não vai nem para frente nem para trás. Você não avança para buscar ações que pudessem ser ali exitosas na sua trajetória, seja lá o que você estivesse pensando ou tentando fazer, ou pensando em programar, ou pensando em se apresentar. Então aí você fica mais colocado no seu cantinho, naquela zona ali de conforto, que ela é muito boa, porém ela é paralisante. A zona de conforto, ela é paralisante. Ela não te permite caminhar, verificar o novo. O medo do novo, de situações novas, é super normal. O que vai acontecer? Né? Como é que vai ser? Vai ser uma coisa nova? E será que vai dar certo? O medo nesse sentido, ele é muito saudável, porque nos leva à mobilização. Bom, vai vir alguma coisa nova. Como é que eu vou poder lidar com isso? Quais as estratégias que eu posso desenvolver aqui? E aí entra o plano A, o plano B, o plano C. Cada pessoa vai traçar a sua estratégia. Mas como é que a gente fala de medo, né? Por um lado, ele é prejudicial. Quando ele aparece com muita intensidade, quando ele é assim, uma forma que a mente fica respondendo a estímulos de uma forma, estímulos do ambiente, ou estímulos de situações, ou estímulos de conversa, mas estímulos. E ali ele pode interferir negativamente, porque ele paralisa, como eu falei. Agora, qual é o lado positivo? É tentar elaborar esse medo com a sua inteligência emocional. Existe algo que eu possa fazer para determinada situação que eu julgo, e aí é subjetivo? Eu julgo ser negativa, eu julgo ser uma situação dolorosa. O que é que eu posso fazer? Porque existem situações que você não tem o que fazer. Quando nós falamos assim, eu vejo muitas pessoas falarem, né? Eu tenho medo, minha avó está doente, meu pai está doente, minha mãe, um familiar está doente. E eu tenho medo que ele morra. É um medo real.
Mas existe algo que você possa fazer para mudar essa situação? E aí muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas é uma forma muito fria. Não, é uma forma clara de lidar com medos. Eu posso mudar algo, então eu vou traçar estratégias para mudar. Se eu não tenho como mudar, nesse exemplo que eu dei aqui, uma pessoa que esteja ali desenganada, uma pessoa que esteja mal ali, a morte é algo que vai estar assim, uma probabilidade tanto quanto da vida. Então você tem que estar preparado. Esse medo de lidar com essa pessoa, não quero que morra, é medo da realidade de lidar com o luto. O medo de ver o outro partir e saber que nós somos finitos. Que tudo tem um tempo. Que todos temos aqui um momento de ficar, de fazer, de crescer, de se realizar e de partir. Mas e nas diversas outras situações da vida, né? Esse momento de você saber o que pode vir ou não, nossa, eu não sei bem, mas você pode ressignificar isso. Como? A tua mente vai ficar um pouco mais tranquila se você conseguir falar, bom, pode acontecer X, Y, Z. Eu posso fazer algo para que possa ficar melhor, para que os resultados sejam melhores. Com a situação A, pode acontecer a consequência A. Com a B, a consequência B. C, com a consequência C. E assim sucessivamente. E aí eu posso fazer o quê? Para lidar com essa ansiedade que está me gerando uma determinada situação por conta desse medo do novo. Medo de uma situação em que eu não sou onipotente para estar mudando. Como também não sou onipotente para deixar a pessoa viva. Aí eu não vou sair de perto da pessoa porque ela pode morrer. Aí entra aquela questão, nossa, mas então se você ficar perto dela, ela não vai morrer. Você tem todo esse poder. Então eu não tenho os diversos poderes que muitas vezes nós pensamos. Então eu não vou fazer uma determinada situação porque eu tenho medo. Mas a situação está lá. Não fazer significa que você resolveu? Muitas vezes não. Na maioria das vezes não. E em fazendo, como é que ficaria esse medo? O que eu posso fazer para enfrentar uma situação com os meus medos, mas lidando com essa ansiedade, buscando estratégias? E quando a gente fala, né, lidar com esse ensaio mental de o que eu posso fazer, se for A, tem A, se for B, tem B. Na realidade é um treino mental. E ele não é papum que vai acontecer, ele vai sendo desenvolvido ao longo da tua vida. O trabalho terapêutico, ele ajuda muito nisso, à medida que você vai podendo trazer para a sessão os seus medos. E aí nós vamos falar, medo do quê? O que será que já aconteceu lá atrás, que te despertou um medo, e que talvez esse medo não tenha sido elaborado ao longo da vida. E agora é o momento de elaborar quando uma situação está aí, e pronto, está aí. Você não pode mudar. Você vai lidar com a tua impotência. Você vai lidar com as suas fraquezas, com os seus monstros interiores. E esses monstros interiores, eles precisam ser enfrentados da melhor forma. Você pode chorar, você pode ter medo, você pode ficar triste, você pode ficar angustiado, mas a situação existe. Não há o que fazer para deixar de existir. E sim, lidar de uma forma ali, uma reprogramação mental, aspas aí, né? Nós estamos falando aí de trabalhar com essas emoções para poder lidar com a situação que tanto te angustia. Uma coisa é muito presente nos dias de hoje, os medos eles acontecem através também, muitas vezes, eles são produzidos através do quê? Das redes sociais. Das questões que são ali colocadas na rede social das mais diversas formas. Você pode pegar uma rede social ali que tem só notícia de crime. E você fica com medo de sair na rua. Porque você está sugestionado. Você pega uma rede social lá que fala de doenças. Nossa, eu tenho medo de pegar essa doença. Então você vai programando isso. Não que não se deva assistir, mas sim, deve-se ter o conhecimento de tudo. Mas a reprogramação das emoções, a reprogramação mental, né? Esse ensaio mental de como lidar com determinadas situações, ele deve ser uma construção. Pois se você entrar ali naquele momento de chuva de informações, você vai ter vários medos. Medo de sair de casa, medo de comer alguma coisa porque está contaminado, medo da carne porque ela vai me fazer mal, medo de sair na rua que eu posso ser assaltado, medo de fazer uma caminhada porque eu posso morrer do coração. E aí, vários medos. Medo de ficar órfão, medo de perder meu filho, medo de perder meu parceiro, os diversos medos.
é lidar com a impotência do abandono de determinadas situações difíceis e lidar com o luto, muitas vezes, de perdas. Então aí nós estamos falando aí de um ensaio mental. Como é que eu posso colocar ali a minha mente, as minhas emoções, para lidar com perdas, por exemplo? Para lidar com situações que eu não tenho como mudar. É aquele ditado, né? O que não se pode mexer, o que não se pode remediar, remediado está. Se você não pode mexer, você vai ter que se programar para enfrentar estes medos e essas angústias que trazem, que são muito presentes, a angústia e o medo com a ansiedade. Elas caminham juntas. Então eu deixo aqui um questionamento. Como é que andam os seus medos? Você tem medo de quê? E como é que você lida com os seus medos e a questão dessa ansiedade perante esses medos? É fácil? Você já pensou em procurar uma terapia para você trabalhar esses medos que muitas vezes vêm lá de trás? E é óbvio que vem. De toda uma vida que vivemos e lá da infância. Eu espero que o vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.